Bem-vindos, contratualistas! Hoje nós vamos falar sobre arbitragem e mediação em disputas contratuais. Vamos conhecer o que é o foro shopping. É uma prática em que as partes de um contrato buscam escolher o tribunal ou a jurisdição mais favorável para a resolução de possíveis disputas, especialmente em contextos internacionais. Esse mecanismo, que visa aumentar as chances de uma decisão favorável, é comum em contratos comerciais e em relações com múltiplas jurisdições legais. Embora possa oferecer mais controle e previsibilidade às partes, o foro shopping também é visto como uma estratégia que, em certos casos, favorece apenas uma das partes, especialmente em contratos de adesão, onde o contratante geralmente impõe o foro. No Brasil, o foro escolhido pelas partes é válido e respeitado judicialmente, desde que não represente uma situação de abuso de direito ou prejudique o equilíbrio contratual, o que ocorre quando a escolha do foro impõe dificuldades ou custos excessivos para uma das partes. Nesse sentido, o STJ tem diversos julgados determinando que a cláusula de foro só será desconsiderada se for comprovadamente abusiva ou impossibilitar o acesso ao judiciário por parte do contratante mais vulnerável, aplicando os princípios de boa-fé e função social do contrato. Com o crescimento de métodos alternativos de resolução de conflitos como arbitragem e mediação, muitas empresas têm incluído cláusulas específicas para definir o foro ideal. A arbitragem, por exemplo, permite que as partes escolham um tribunal arbitral ou uma câmara privada para a resolução, o que é útil em contratos internacionais, pois evita conflitos de jurisdição. Já a mediação busca um acordo consensual, podendo ser realizada sem a necessidade de definição de foro, reduzindo assim custos e prazos para ambas as partes. A resolução de conflitos contratuais, especialmente em um cenário jurídico e econômico cada vez mais complexo, demanda o uso de métodos eficientes que permitam rapidez, confidencialidade e especialização. Nesse contexto, a arbitragem e a mediação surgem como alternativas poderosas aos processos judiciais, oferecendo às partes envolvidas maior controle sobre os resultados das disputas. Ambos são conhecidos como métodos de resolução alternativa de disputas, ou ADR. No entanto, apresentam diferenças marcantes em sua estrutura, procedimento e mesmo resultados. Vamos entender essa diferença entre arbitragem e mediação? A arbitragem e a mediação são duas das mais importantes ferramentas de resolução alternativa de disputas, muito utilizadas em conflitos contratuais para evitar os altos custos e a lentidão do judiciário. No entanto, apesar de ambas serem métodos fora do litígio tradicional, eles trazem diferenças significativas em termos de procedimentos, resultados e impacto nas relações entre as partes envolvidas. A arbitragem é um procedimento formal, privado e vinculante em que as partes concordam em submeter sua controvérsia a árbitros escolhidos por elas. A arbitragem tem como característica principal a finalidade de pôr fim à disputa de uma decisão final que possui o mesmo efeito de uma sentença judicial. Ela é regulamentada pela Lei 9.307 de 96, também conhecida como a Lei de Arbitragem, que estabelece os parâmetros para a sua utilização no Brasil. Contratualistas, vocês sabem quais são as características da arbitragem? A primeira delas é decisão vinculante. A decisão proferida pelos árbitros, conhecida como sentença arbitral, tem o mesmo peso jurídico de uma sentença judicial e não pode ser recorrida pelas partes, salvo exceções muito específicas, como quando se demonstra a nulidade no processo arbitral. Outra característica é o sigilo. Um dos atrativos da arbitragem é a confidencialidade. Enquanto as decisões judiciais são públicas, na arbitragem as partes podem manter a disputa e a sua resolução em sigilo, o que é especialmente importante para empresas que desejam evitar a exposição de questões sensíveis ao mercado ou mesmo à concorrência. Outra característica é a especialização. As partes podem escolher árbitros especializados no objeto da disputa, como engenheiros em contratos de construção ou advogados especializados em direito societário. Isso confere maior segurança à decisão, pois o árbitro tem conhecimento técnico sobre o tema da controvérsia. Outra característica é a rapidez. A arbitragem tende a ser mais célere que o processo judicial, dado que não está sujeita à mesma quantidade de formalidades processuais, prazos longos e múltiplos recursos. Normalmente, as partes fixam um prazo para que a arbitragem seja concluída, o que confere maior previsibilidade ao procedimento. Vamos entender isso de forma prática, contratualistas? A arbitragem é um contrato de construção civil. Imagina que uma empresa contrata uma construtora para a execução de uma grande obra de infraestrutura. Imagine que nesse contrato de empreitada, ambas as partes incluem uma cláusula compromissória que determina que qualquer disputa que venha a surgir, como questões relacionadas ao prazo de entrega
ou a qualidade da construção serão resolvidas por arbitragem. Caso ocorra um atraso significativo na entrega da obra, a empresa contratante pode vir a iniciar um procedimento arbitral, buscando compensação pelos prejuízos financeiros. A sentença arbitral resultante pode vir a determinar que a construtora pague uma indenização e essa decisão é vinculante, ou seja, tem o mesmo efeito de uma sentença judicial. Agora vamos falar de mediação. É um procedimento não vinculativo, cujo principal objetivo é facilitar o diálogo entre as partes, para que estas possam chegar a um acordo consensual. O mediador, terceiro neutro, atua como facilitador, ajudando as partes a compreender seus interesses e buscar soluções que sejam mutuamente satisfatórias. Ao contrário da arbitragem, o mediador não toma as decisões, apenas orienta o processo de negociação. Vamos entender as características da mediação? A primeira delas é a consensualidade. Ela é baseada no princípio da autonomia da vontade das partes. O mediador ele não impõe soluções e as partes têm total liberdade para decidir se aceitam ou não os termos do acordo. A decisão final cabe exclusivamente às partes envolvidas. Outra característica é a flexibilidade. A mediação é um processo flexível, adaptado às necessidades e interesses das partes. As sessões de mediação podem ser conduzidas de forma menos formal e com uma dinâmica mais aberta em comparação com a rigidez do processo judicial ou mesmo da arbitragem. Outra característica é a colaboração. O processo de mediação incentiva a cooperação entre as partes, promovendo o diálogo construtivo. Ao trabalhar em conjunto para encontrar uma solução, as partes têm mais chance de manter ou restabelecer relações comerciais ou mesmo pessoais. Outra característica é a relação preservada. Ao contrário das disputas que terminam em decisões judiciais ou arbitrais, que muitas vezes geram rupturas nas relações comerciais, a mediação busca preservar os vínculos entre as partes. Ela é frequentemente utilizada em contratos de longa duração, onde a manutenção da relação comercial ou pessoal é importante para ambas as partes. Vamos entender isso de forma prática, contratualistas? Vamos pensar na mediação em contratos de parceria empresarial. Imaginem que duas empresas firmaram um contrato de parceria para desenvolver um novo produto e elas entram em conflito sobre a divisão dos lucros e a contribuição de cada uma no desenvolvimento do projeto. Em vez de elas litigarem judicialmente, elas recorrem à mediação para encontrar uma solução. Com a ajuda do mediador, que facilita o diálogo e ajuda as partes a identificarem seus interesses, ambas conseguem chegar a um acordo que redefine as bases da parceria e ajusta as expectativas em relação ao lucro. A cláusula compromissória, que é o que você, contratualista, vai colocar no seu contrato, é uma disposição pela qual as partes se comprometem a submeter eventuais controvérsias à arbitragem em vez de buscar o judiciário. Esse dispositivo é amplamente utilizado em contratos empresariais e comerciais, especialmente em acordos de grande valor ou longa duração, onde as partes desejam evitar a lentidão e a exposição pública associadas ao processo judicial tradicional, além de preferirem os julgamentos por árbitros especializados em determinado setor. A utilização de uma cláusula compromissória em contratos é respaldada pela Lei 9.307 de 96, que regula a arbitragem no Brasil e determina que, uma vez estabelecida essa cláusula, as partes são obrigadas a resolver a disputa por meio de um tribunal arbitral. A arbitragem, por ser um procedimento mais célere, especializado e confidencial, é preferida em setores como construção civil, infraestrutura, comércio internacional e contratos financeiros complexos. Mas quais são os tipos de cláusulas compromissórias? Existem dois tipos de cláusulas compromissórias, cada um oferecendo diferentes níveis de detalhamento e previsibilidade em relação ao procedimento arbitral que será adotado. O primeiro deles é a cláusula compromissória cheia. Essa estabelece de forma detalhada todas as condições e regras do procedimento arbitral. Esse tipo de cláusula pode incluir a escolha prévia da Câmara Arbitral, o número de árbitros, o local onde o procedimento ocorrerá e até mesmo as normas que regerão o processo, como as regras da Câmara de Comércio Internacional, ou ICC, ou as regras da Câmara de Arbitragem de São Paulo. Vamos trazer um exemplo prático. Imaginem que uma empresa brasileira celebra um contrato de fornecimento de tecnologia com uma empresa dos Estados Unidos. As partes, buscando uma solução especializada e neutra, inserem uma cláusula compromissória cheia, determinando que eventuais disputas serão resolvidas por arbitragem administrada pela International Chamber of Commerce, ou ICC, em Paris, com 3 árbitros e que a língua do procedimento será o inglês. Em caso de litígio, não será necessário discutir o foro ou idioma aplicável, pois todos esses detalhes já foram previamente acordados. Agora vamos falar da cláusula compromissória vazia.
Ela, por outro lado, não detalha previamente o procedimento arbitral. Ela apenas estabelece que as partes irão recorrer à arbitragem em caso de litígio, sem especificar a Câmara Arbitral, número de árbitros ou regras processuais. Nesses casos, quando ocorre um conflito, as partes precisam se reunir para definir as condições do procedimento arbitral, o que pode gerar novos litígios sobre esses aspectos processuais. Vamos entender isso de forma prática, contratualistas? Imaginem que duas empresas brasileiras celebram um contrato de parceria para desenvolvimento de um software, incluindo uma cláusula compromissória que apenas estabelece a arbitragem como meio de resolução de conflitos, mas sem definir a Câmara ou as regras aplicáveis. Ao surgir um litígio, as partes precisam negociar novamente a escolha da Câmara Arbitral e outros aspectos do procedimento que pode prolongar a disputa. Quero trazer para vocês também a aplicabilidade em contratos internacionais. Imagine uma empresa brasileira firmando um contrato de distribuição de produtos com uma empresa chinesa, prevendo a arbitragem como método de resolução de disputas a ser conduzida em Singapura de acordo com as regras da UNCITRAL, Comissão das Nações Unidas para o Direito Comercial Internacional. Quando surge uma disputa sobre a qualidade dos produtos entregues, as partes levantam a questão ao tribunal arbitral. Após a emissão da sentença arbitral favorável à empresa brasileira, esta solicita a execução da sentença no Brasil, utilizando os termos da Convenção de Nova York para o Comércio Internacional. E é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais uma aula. Obrigada pela sua atenção e até a próxima!